Mais uma vez, boa tarde a todos. Acho que é um grande desafio nós estarmos aqui esta tarde, uma tarde com o sol que resolveu brilhar e ainda bem por isso. Depois do almoço, se todos almoçaram como eu almocei, vai ser mesmo um desafio manterem-se com os olhos bem abertos. Mas vamos fazer um esforço. O início das coisas que eu vou aqui apresentar são um bocadinho mais, talvez mais pesadas, um bocadinho mais teóricas, não muito, só prometo que é só um bocadinho, mas penso que depois lá mais para a frente vamos poder trocar algumas impressões juntos e eu queria deixar-vos também já essa indicação, sempre que quiserem fazer alguma observação, não temos necessariamente que esperar até ao final. Se virem alguma coisa que tenham uma dúvida ou queiram fazer um comentário, desde que não sejam comentários muito longos, porque temos o tempo limitado, podem fazê-lo, sintam-se à vontade para fazer esse comentário. Eu venho então falar sobre a matemática da criação. Matemática é a minha formação de base, já lá vão alguns anos, mas foi nessa área que eu me formei. E é uma área em que eu tenho vindo a trabalhar ao longo, quer como professor, mas também como investigador, digamos, é a minha ferramenta de trabalho, é a matemática. E quando nós falamos muitas vezes de ciência, não é, de investigação científica, por vezes temos algumas dúvidas, algumas questões que se levantam sobre a compatibilidade da ciência com a fé. Parece, por vezes, que são coisas incompatíveis, que ciência e fé não podem coexistir, que não é possível pensar nas duas coisas em simultâneo. Claro que se calhar hoje à tarde eu vou trazer mais perguntas do que respostas, mas o meu principal objetivo é refletir convosco acerca desta dualidade fé-ciência, por um lado, e por outro lado deixarmos assim de uma forma mais clara, quando falamos de investigação científica, quando falamos de ciência, do que é que estamos a falar concretamente. E quando falamos de fé, do que é que estamos a falar concretamente? A fé é um campo em que nós todos nos sentimos, enfim, mais à vontade, que falamos como irmãos, como membros da Igreja. Se calhar sobre ciência não falamos tanto ou não ouvimos falar tanto, ou colocamos a ciência num patamar quase intocável. E é importante fazer este esclarecimento. Quando falamos de ciência, estamos a falar de quê concretamente? Bem, o título da comunicação é a matemática da criação. Portanto, eu venho aqui falar um bocadinho sobre matemática, o que é matemática, não muito, só um bocadinho, do que é matemática e em que ponto, ou em que pontos, não há exercício. Há só um exercício, por acaso ia dizer, não há exercício, mas já ia mentir. Há um exercício, há um desafio que vamos ter aí pelo meio. Em que pontos é que a matemática e a criação se tocam? Será que Deus era matemático? Será que Deus é matemático? É uma pergunta interessante. Vamos ver se aqui o meu comando... Ok. Resumidamente, o que é que eu vou apresentar hoje à tarde? Portanto, falar um bocadinho sobre a natureza da matemática, misticismo sobre números, portanto, quando é que começa a aparecer uma certa divindade associada aos números, porque ela apareceu em certa altura da história. Depois vou falar de um número especial, que eu aqui chamo como a proporção divina, também é conhecida por outras designações, vou falar um bocadinho sobre ela. Depois vamos tentar encontrar aqui respostas a esta pergunta, não é? Que é uma pergunta quase recorrente, será que é possível provar a existência de Deus? E depois vamos fazer aqui uma brincadeira matemática, para tentar compreender, enfim, de uma forma matemática, um conceito que nós todos conhecemos e falamos e que encontramos nas Escrituras, não neste termo, não a palavra trindade, mas encontramos um Deus que nós queremos ser triuno, um Deus que nós acreditamos ser triuno. Será que matematicamente, será que a matemática nos pode dar alguma ajuda a tentar perceber estas características de Deus? Ok, a apresentação é sobre isto. Eu vou começar por projetar um pequeno vídeo. Eu peço desculpas, ele não tem legendas, ele está em inglês, não tem legendas. Aparecem ali 2 ou 3 frases, eu depois comento o vídeo rapidamente, só tem 3 minutos, é muito rápido. Eu ia pedir a vossa atenção
para tentarem pelo menos captar as imagens que vão passar ali, que eu depois vou-me referir às imagens, ou até vou falando mesmo por cima do vídeo. Não tem... A lot of things went right on Earth to have yielded complex life, absolutely. The number of factors that have been postulated has grown. Currently, the typical number you would see is, in a typical list, would have something like 20. We find that we need to be at the right location in the galaxy, that we're inside the circumstellar habitable zone of a star, that we're in a planetary system with giant planets that can shield the inner planets from too many comet impacts, that we're orbiting the right kind of star that's not too cool or not too hot, that we're on a planet that has a moon that can stabilize the tilt of its axis, that we're on a planet that's a terrestrial planet, a planet that has a crust that's just thick enough that it can maintain plate tectonic activity, but it has enough heat in its interior that it's still circulating its liquid iron core so it can generate a magnetic field, that it has an atmosphere that has enough oxygen to allow for complex organisms to survive, that it has enough water and enough continents to allow for the diversity of life or an active biosphere that you need to support complex creatures such as ourselves. All these factors have to be met at one place and time in the galaxy if you're going to have a planet as habitable as the Earth, which you need for complex and even technological life. In an attempt to estimate the probability of attaining this combination of factors simultaneously, some researchers have developed equations assigning a conservative 1 in 10 value to each factor deemed necessary for advanced life. If every element has to be there at the same time, you have to multiply the probabilities. And that's what makes the probability at the end so small. You've got 10% of this and 10% of that, and these things rapidly multiply to exceedingly small numbers. The numbers on the order of 10 to minus 15, which is 1/1000th of 1 trillion. And it's a number like that that you have to compare to the 100 billion stars that are in the galaxy. 100 billion is a very large number, but 1,000th of a trillionth is much, much smaller. On their face value, these probabilities are speaking. What they're telling us is this can't happen, or this is very unlikely to happen in the galaxy. And that's where the evidence is pushing us. There are many probabilistic resources in the galaxy, but on the other side of the coin are all these factors that you need. You have to get just right in order to have just one habitable planet like the Earth. And that leads me to conclude that yes, we're rare in the galaxy. Não sei se conseguiram ouvir, talvez não, mas resumidamente, o que é que foi apresentado neste vídeo, em 3 minutos? Nós estamos num planeta, portanto, ali a questão que se coloca é, será que isto, o lugar onde vivemos, as condições de vida que temos, foram propiciadas de uma forma aleatória, ao acaso, como dizemos de forma corrente, ou não? E reparem que nós temos condições, que foram mostradas aqui neste vídeo, nós estamos, num sistema solar colocados a uma distância ideal da nossa estrela, temos planetas maiores, mais distantes, que nos protegem de outros astros que entrem no sistema, temos um campo eletromagnético que nos protege da poeira que provém do Sol, temos água, temos uma atmosfera, enfim, temos um conjunto de condições que, se fôssemos calcular a probabilidade de todas aquelas coisas acontecerem de uma vez só, estava aquele número gigantesco, não é? Aquele número gigantesco que, dividido por 1, dá uma probabilidade quase zero, okay? Uma probabilidade quase nula de ocorrer. Ou seja, respondendo à pergunta, será que viemos do acaso? Será que a resposta científica que nos diz assim, não, houve uma grande explosão cósmica,
e as coisas desenrolaram-se de forma ao longo de muitos milhões e milhões e bilhões de anos até que chegou àquilo que somos hoje? Qual é a probabilidade disto ter acontecido? E se nós calcularmos a probabilidade disso acontecer, chegamos a uma resposta como esta. A probabilidade disso ter acontecido é praticamente zero. Esta é a probabilidade de nós termos vindo do acaso. Bem, o que é a matemática? A tal introdução que eu falava. Quando falamos de matemática, se eu perguntar o que é matemática, é difícil definir, não só para quem não é matemático, mas para os próprios matemáticos é difícil encontrar uma definição que seja consensual. Podemos dizer que é a ciência da quantidade e do espaço, raciocínio lógico e abstrato, ciência que trata de regularidades, padrões. Enfim, esta é uma das definições mais consensual. Colunas de números, para muitos será isto, não é? Números, cálculos enormes, uma terminologia misteriosa. Quando abrimos um livro de matemática, olhamos para lá e aquilo parece chinês, não é? Para muitas pessoas isto é assim. Para outros, a matemática é simplesmente isto, uma grande chatice, não é? Na escola tem que ser feito, é uma grande chatice. Definir a matemática, deixem-me comparar isto com a música. Tentar definir o que é matemática é mais ou menos como dizer que música são notas escritas em 5 linhas. Se alguém que não soubesse o que era música, perguntasse o que era música, eu dissesse, bem, música são notas escritas em 5 linhas. Acham que isto é uma explicação ou uma descrição suficiente do que é música? Está muito longe disso, não é? Não entrei aqui com o sentimento à volta da música, não é? Tudo aquilo que a música nos faz sentir e viver e recordar, nós associamos momentos da nossa vida a determinadas músicas. Na matemática há muito além daquilo que é visível. Quais são os objetivos? Eu aqui vou tentar andar rapidamente para não vos passar muito e para tentar que vocês se mantenham acordados. Ok? Objetivos. Basicamente, compreender a essência dos problemas. Este sempre foi um dos principais objetivos da matemática. Criar novas ideias. Investigação das suas ligações, relações e consequências. E coloquei esta citação aqui de Platão, que viveu no ano 380 a.C., em que ele dizia isto: o conhecimento a que a geometria aspira é o conhecimento do eterno. Portanto, é interessante, e esta é a primeira citação que eu coloco aqui, já a tentar ligar a matemática àquilo que aquilo que nos traz aqui hoje, a uma questão mais de fé. Onde é que a matemática toca nos pontos de fé. E reparem que já os matemáticos antigos tinham este conceito de usar a matemática como uma forma de entender a própria divindade, a própria criação, aquilo que está à nossa volta. Um dos grandes matemáticos da Antiguidade, todos nós já ouvimos falar no Teorema de Pitágoras, não já? Não é? E o ditado dizia Pitágoras aos seus netos, a caminho de Siracusa, o que é que ele dizia? Já ninguém se recorda do Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ora bem, este senhor Pitágoras, que viveu no ano 540 a.C., fundou uma universidade, vamos lhe chamar assim. E nesta universidade, reparem que estamos numa época crítica, mesmo em termos religiosos. Portanto, ele viveu no tempo de Confúcio e no tempo de Lao Tse. E o Pitágoras, na sua universidade, portanto, ele fundou uma tal sociedade secreta, que era, eles defendiam o vegetarianismo porque queriam na metempsicose, portanto, basicamente era na transmigração das almas, portanto, eles ao estarem a comer um animal, corriam o risco de estar a comer a alma da avó, ou do avô ou do bisavô. Portanto, para não arriscar, eram vegetarianos. A filosofia deles era esta: o número é tudo. Portanto, eles queriam que, através da matemática e da sua expressão em forma de números e das suas relações, era possível explicar tudo aquilo que há à nossa volta. E adoravam os números, cada número tinha um significado especial para eles, e acreditavam que alguns desses números até tinham propriedades mágicas. Portanto, os números explicavam tudo e tudo aquilo que não fosse explicado através dos números, pura e simplesmente não podia existir. Depois, pelo caminho, eles tiveram lá um problema existencial porque, certa vez, alguém se lembrou de medir a diagonal de um quadrado que tem lado 1. Se nós tivermos um quadrado com lado 1,
a medida da diagonal, usando o próprio teorema de Pitágoras, dá raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional. E isto levantou um grande problema, é que esse número simplesmente não podia existir para um pitagórico. E conta-se que houve alguém que falou sobre isto fora da universidade e foi morto porque ele não devia ter divulgado a existência de um número que supostamente não devia existir, que era um número irracional. Isto é só uma pequena parte sobre a escola de Pitágoras. A base moral para a conduta era baseada na matemática e na filosofia. Portanto, matemática, que significava o que se aprende, e a filosofia, o amor à sabedoria. E a base moral para a conduta assentava nestes dois pilares. O símbolo da ordem pitagórica era uma estrela de 5 vértices construída sobre um pentágono regular. Se nós traçarmos ali as diagonais, vamos encontrar uma estrela de 5 vértices e depois o interessante é que dentro daquela estrela constrói-se um outro pentágono invertido. E se fizéssemos isto recorrentemente, não é? Se voltássemos a fazer a mesma coisa dentro do novo pentágono, uma nova estrela, o processo vai se repetindo por ali fora. Só tínhamos que ampliar para conseguir fazer o mesmo exercício. E este era o símbolo deles. Também tinha um outro símbolo, que era a representação do número 10, que tinha uma simbologia divina que eles adoravam e faziam promessas a esta chamada Tetráctis. Isto alguns pormenores. Bem, o que é que aparece neste pentágono? E eu entro já aqui naquele tópico que eu falei há pouco da proporção divina. A proporção divina, uma proporção, portanto, é uma razão, é uma divisão. Tá? É uma relação entre duas grandezas. A proporção divina aparece aqui na geometria se nós pegarmos em duas diagonais daquele pentágono. A diagonal vermelha interseta aquela diagonal azul e se separarmos ali aquela diagonal em dois segmentos de reta, vamos lhe chamar aquela primeira parte da esquerda N e a parte da direita M, a razão entre aqueles dois segmentos, portanto a proporção, ou se eu dividir um segmento pelo outro, obtenho um número que é um número irracional, portanto ali só estão representadas as primeiras 3 casas decimais, obtenho aquele número que é 1.618. E é aqui, pela primeira vez, ou a primeira referência que se encontra a esta chamada proporção divina. E já vamos, um bocadinho mais à frente, tentar perceber porque é que esta proporção é simplesmente um número para já. Porque é que ela tem de divino. Uma das propriedades interessantes que ela tem, está ali em baixo, é que se nós a invertermos, 1 a dividir por 1.618 dá 0.618. E se invertermos outra vez, voltamos a ter 1.618. Bem, isto é daquelas coisas que, para quem não gosta de números, diz assim, ok, pronto, o que é que isto acresce à minha existência ou à minha felicidade? Para quem gosta de números, para quem gosta de matemática, isto é uma propriedade interessante. Não é? Sempre que invertemos o número, estamos sempre dentro daquelas duas proporções. E se experimentarem fazer isso com qualquer outro número que não seja 1, vão ver que não conseguem encontrar. Portanto, este número é um número que tem uma propriedade muito interessante, além de outras. Mais tarde, aparece um outro senhor, também um matemático muito importante, que se chamava Leonardo de Pisa. Ele ficou conhecido como Fibonacci porque ele era o filho de Bonacci. O pai dele era um mercador em Pisa, viveu no ano 1200 depois de Cristo e era uma criança genial na matemática. Portanto, ele tinha capacidades verdadeiramente fantásticas e um dia, ao resolver um problema sobre a reprodução de coelhos, ele escreveu uma série de livros e resolveu muitos dos problemas que nós hoje ainda falamos no mundo da matemática. Está ali um esquema que era um problema, muito simplificadamente, este problema era o seguinte: se nós tivermos um casal, todos sabemos que os coelhos reproduzem-se rapidamente, não é? Se nós tivermos um casal de coelhos no início do ano e se cada casal de coelhos demorar um mês para se tornar fértil e cada vez que se reproduz tem um novo coelho, quantos coelhos é que vamos ter no final do ano? A pergunta era esta. Ele resolveu o problema e, ao resolver o problema, portanto, que está ali representado naquela figura, ele chegou a esta sucessão do número de coelhos. Portanto, no início temos um casal, portanto, um coelho, mais um coelho,
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, por aí fora. O que é que aquela sequência tem de interessante? Assim, à primeira vista, alguém consegue olhar para lá e ver alguma coisa de interessante? Dificilmente, não é? São números. Se nós usarmos 2 números daquela sequência e os adicionarmos, encontramos sempre o número seguinte da sequência. Não é? Agora vamos experimentar ali. Os 2 primeiros são 1, 1. 1 mais 1, 2. Temos o número seguinte. Agora vamos pegar naqueles 2. 1 e 2. 1 mais 2, 3. Vamos pegar naqueles 2. 2, 3. 2 mais 3, 5. E assim sucessivamente. Quer dizer que esta sequência se constrói com base nos números anteriores. E mais uma propriedade interessante que ela tem é que ela é uma sucessão convergente, ou seja, a razão de cada 2 números, se nós os dividirmos, converge para um número que, por acaso, aqui é o número 1.618. Se nós experimentarmos dividir 144 por 89, ou 233 por 144, vamos ter um número, um resultado dessa divisão, é um número cada vez mais próximo do número 1.618. Quando eu digo converge para, quer dizer isso, que se aproxima desse número. Bem, é uma propriedade interessante. Num problema de reprodução de coelhos, aparece mais uma vez o número 1.618. Outra pessoa de referência da história, Leonardo da Vinci. Todos nós falamos sobre este homem, se calhar conhecemos-lo como pintor, mas ele foi muito mais do que um pintor. Este homem foi um gênio da ciência, quer na área da astronomia, quer no desenvolvimento de armas de guerra, da física, da anatomia. Os primeiros registros anatómicos são dele, portanto, ele usava cadáveres, dissecava os cadáveres para estudar o corpo humano, portanto, numa altura em que era proibido fazê-lo, era considerado um sacrilégio. Este homem fez aquela representação que nós conhecemos, penso que a maior parte de nós já deve ter visto aquela imagem, que é o Homem de Vitrúvio. E o Homem de Vitrúvio também tem certas propriedades interessantes, que eu vou focar um bocadinho mais adiante. Bem, este é mais um dos homens que toca neste assunto da proporção divina. Na natureza, onde é que nós conseguimos encontrar esta proporção? Antes da natureza, eu ponho ali um retângulo, e eu construí aquele retângulo com determinadas dimensões. A largura daquele retângulo a dividir aliás, o comprimento do retângulo a dividir pela largura dá 1.618. Já fui eu que o construí ali daquela maneira. Se eu pegar num quadrado que caiba naquele retângulo, vou obter ali assim uma coisa parecida com o que ali está. Tá bom? Portanto, construí um retângulo que tem aquela proporção de 1.618 e agora vou desenhar um quadrado dentro daquele retângulo. Do lado direito, obtenho um novo retângulo. Por acaso, esse retângulo tem exatamente a mesma proporção. Se eu dividir o comprimento pela largura, volta a estar na proporção de 1.618. E se eu vou continuar a fazer isto, obtenho sempre um novo retângulo na proporção de 1.618. E se eu repetir isto, por ali fora, vou sempre tendo novos retângulos naquela dimensão, o que dá origem a uma espiral interessante, não é? Bem, mas vocês podem dizer, bem, mas o que é que isto tem a ver com a natureza? Aparentemente não tem grande coisa a ver com a natureza, pois não? Ou reconhecem aquilo em algum lugar? Nas plantas? Nos caracóis? Já alguém viu alguma coisa parecida ali com aquela espiral? Isto parecia só um problema académico, não é? Eu desenhei ali um retângulo, comecei a fazer quadrados e fui encontrando outros retângulos. Isso qualquer um de nós pode fazer numa folha de papel, não é? É fácil. Agora, onde é que isto está na natureza? Isto aparece na natureza? Bem, vamos ver o que é que temos por aí. Ali a imagem está escura. Existe um animal
que se chama Nautilus. Existe mesmo. Ali aquela fotografia do meio sou eu ao lado de um fóssil de Nautilus, Nautilus, perdão. Aquilo está no British Museum em Londres, se tiverem a oportunidade de ir lá. E o animal tem exatamente aquela forma que ali está, é mais visível do lado direito, que é exatamente, mas exatamente, aquela espiral construída sobre um retângulo que tem a dimensão, que tem a proporção de 1.618. E depois este animal ainda tem outra coisa interessante. A natureza tem umas particularidades, não é? A natureza, dizemos nós, tem umas particularidades super interessantes. Por exemplo, este animal, como os outros animais, ele cresce. E reparem que é ele que constrói a sua concha, a sua casa. E quando ele cresce, ele vai construindo o... Eu não posso sair daqui para apontar aí por causa da câmara, não é? Posso? Não posso por causa do microfone. Vou deixar aqui o microfone só um bocadinho. Isto é defeito de profissão. Ele vai... Se calhar aqui já é mais visível. Ele, à medida que ele vai crescendo, imagina, ele está a viver aqui neste compartimento. E vai construindo o compartimento seguinte. O que é interessante é que o compartimento seguinte, que tem assim uma forma curva, se nós esticássemos este compartimento, não é? Esticássemos num retângulo, imaginem lá qual é a proporção desse retângulo. 1.618. Não é? E este animal existe. Não é? É verificável. Podemos pegar num animal como este e verificar. Agora, como é que ele constrói o seu apartamento seguinte? Não é? Ele passa do T0 para o T1, mas as dimensões do T1, em razão, mantêm-se na proporção do T2 e do T3 e do T4 e do T5, e a espiral final mantém-se exatamente na mesma proporção. Não é? É interessante como é que a aleatoriedade na natureza vai parar sempre a este número 1.618. Depois também encontramos esta proporção, eu falei aqui de um animal, mas podemos olhar para as galáxias e, por incrível e estranho que pareça, algumas galáxias estão exatamente nesta mesma proporção espiral. Quer dizer, há coisas que são pequeninas e há coisas que são gigantescas que nós nem nos apercebemos e que estão exatamente na mesma proporção. Eu vou avançando por aqui. Nascimentos de um girassol. O girassol é a minha flor preferida. Se olharmos para um girassol, isto não é verdade em todos, mas há muitos que é assim. Se olharmos para as sementes de um girassol, temos mais ou menos uma coisa como aquela que ali está, não é? Ok. Então agora façam ali um esforço e tentem ver que há dois tipos de espirais. Conseguem identificar os dois tipos de espirais? Há muitas espirais, mas há dois tipos diferentes de espirais. Conseguem identificar? Há espirais que estão viradas para a esquerda, não é? E há espirais que estão viradas para a direita. A imagem seguinte vai ajudar a perceber isso. Não vai muito porque está muito escura. Eu vou, mais uma vez, desculpem lá. Reparem que nós temos aqui espirais que vão assim, não é? Por aqui. E temos outras que vão para este lado. É interessante que, se nós contarmos as espirais que estão para a esquerda e se contarmos as espirais que estão para a direita, vamos encontrar dois números que, por acaso, imaginem em que sequência é que eles estão. Na sequência de Fibonacci. Aquele que resolveu o problema dos coelhos. Cuja razão dá 1.618. Bem, já começam a ver porque é que isto se chamava proporção divina. Porque, a uma certa altura, os matemáticos começaram a perceber que esta proporção tinha qualquer coisa de estranho. Porque é que ela se revela, ou melhor, porque é que ela está na natureza, porque é que ela aparece na natureza. E então eles acharam que era a manifestação de Deus na natureza, no mundo. Porque ela aparece em muitas outras coisas. Há alguns outros exemplos que eu tenho aqui. Por exemplo, nas margaridas acontece a mesma coisa. Se nós contarmos as espirais nas margaridas, as que estão para a esquerda, a dividir pelas que estão para a direita, vamos encontrar também dois números na sequência de Fibonacci.
Nas pinhas. Este se calhar é mais fácil porque as pinhas são mais acessíveis, todos encontramos pinhas. Quando encontrarem uma pinha, façam um exercício. Peguem na pinha, olhem assim de frente e com uma caneta marquem o número de espirais que há para um lado e o número de espirais que tem para o outro. Este aqui eu estou sempre a fazer. Quando vou à Costa de Lavos, apanho uma pinha e vou logo lá contar quantas espirais é que estão para cada lado. Ui, isto já passou-me à frente, peço desculpa. E se nós dividirmos o número de espirais, mais uma vez, estamos na proporção de ouro, 1.618. Na ramificação e no arranjo das folhas das plantas à volta do caule. Parece que é uma coisa aleatória, mas as folhas vão crescendo à volta do caule de uma forma otimizada, para que as de cima não tapem as de baixo, mas para que retenham água suficiente que a planta necessita. E é interessante que o ciclo de crescimento das folhas à volta do caule é exatamente, vamos encontrar mais uma vez números que estão na sucessão de Fibonacci. No nosso ADN, o nosso ADN tem aquele formato, é como se fosse uma folha, não é? Ou retângulos mais ou menos enrolados. Se nós pegássemos numa parte daquele espiral e desdobrássemos o retângulo, a dimensão desse retângulo, a proporção, o comprimento a dividir pela largura é 1.618. E a mesma coisa acontece nos circuitos dos átomos e nas propriedades que os eletrões descrevem à volta do núcleo. No nosso sistema solar, mais uma vez, a razão entre a posição dos planetas e a órbita deles à volta do Sol, que está ali naquela tabela. Eu depois posso-vos mandar esta apresentação, se quiserem, para ver isso com mais calma, que nós aqui não temos tempo para ver tudo ao pormenor. Está mais uma vez, e vamos encontrando ali 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, são todos números que estão na série, na sucessão de Fibonacci. Aquele quadro que está ali à esquerda, a Gioconda, Mona Lisa, muito conhecida por nós, foi pintada pelo Leonardo da Vinci. Sabem que ele usou como modelo a proporção divina, ou a proporção áurea, também era chamado o número de ouro, estamos a falar sempre da mesma coisa. Esta proporção de 1.618. O próprio tamanho do quadro, a altura a dividir pela largura do quadro, dá 1.618. Se fizéssemos um retângulo à volta da cara da senhora Mona Lisa, vamos encontrar um retângulo cuja altura a dividir pela largura é mais uma vez 1.618. E ao fazer um quadrado na cara dela, vão ficar os olhos num outro retângulo que volta a ter a proporção de 1.618. E isto não é um acaso. Ele desenhou assim, nesta proporção. Porquê? Porque outra das coisas que se foi percebendo é que esta proporção é a manifestação daquilo que nós consideramos belo, daquilo que tem ordem, daquilo que está ordenado. Onde aparece esta proporção de 1.618 é algo que agrada aos nossos olhos, algo que nos faz sentir confortáveis. Parece que nós fazemos parte e nos identificamos com essa proporção. Aqui temos um pintor norte-americano, Piet Mondrian, ele também usa aqueles riscos que parecem aleatórios ali no quadro, eles todos também estão exatamente colocados nessa proporção. Depois encontramos essa proporção onde? Nas pirâmides do Egito, na construção das pirâmides do Egito, no Partenon em Atenas, ou se quisermos agora, no edifício da ONU que está em Nova Iorque, a altura do edifício a dividir pela largura, ele é um retângulo construído na proporção de 1.618. No corpo humano, o Leonardo da Vinci, nas suas dissecações, fez várias medições e encontrou esta proporção em muitas partes do nosso corpo. Reparem que tudo aquilo que ali está, todos aqueles números, razões que ali estão do lado direito, são proporções de 1.618. O que é que isso significa? Significa que se eu dividir a minha altura pela distância que vai do meu umbigo até ao chão, dá 1.618. Ou se eu dividir a falange, o comprimento da falange pela falanginha, dá 1.618. Ou a falanginha pela falangeta, dá 1.618. Né? Ou o tamanho total do braço pelo antebraço, dá 1.618. Aproximadamente. Não é que nós vamos ficando imperfeitos. Mas nós estamos construídos nesta proporção. Não falo mais de 1.618, já chega, ok?
Fé e ciência. Pontos em comum. Pontos em comum entre fé e ciência. Bem, é no mínimo estranho, não é? Ou mesmo para um descrente, é no mínimo estranho porque é que as coisas são assim, não é? Se elas não fossem assim, de que outra forma é que poderiam ser? Ou será que é pura coincidência tudo estar feito nesta proporção? Ou será que isto é apenas uma aparência? Bem, não é fácil responder a essa pergunta, mas pelo menos levanta essa questão. Pontos em comum entre fé e ciência. Deixem-me ir aqui buscar dois versículos que nós conhecemos bem. O primeiro deles está no livro de Salmos, no capítulo 19 e no versículo 1. E nós encontramos isto escrito. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E um outro versículo que eu gosto bastante está em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 3, que diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Engraçado, não é? O apóstolo Paulo podia ter dito só: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ponto. Seria suficiente, não era? Mas é engraçado que ele acrescenta isto. De maneira que o visível, aquilo que nós temos percepção, não é? Aquilo que nós vemos, podemos tocar, não foi feito do que se vê. Não foi feito do que se vê. Mais perguntas. Deixem-me contar-vos uma pequena história. Em 1892, num comboio, naquela altura a vapor, viajava um jovem universitário que estava a ler o seu livro de ciências e ali a estudar o seu livro de ciências. E, naquela altura, as carruagens tinham aqueles bancos sentados, colocados um em frente ao outro, naquelas cabines dos comboios antigos. E sentado no banco em frente, estava um senhor com cerca de 70 anos e estava a ler um livro, com um livro já usado, muito gasto, com uma capa preta. E ele, o jovem, a certa altura olhou para a frente, para o livro e percebeu que aquele livro era a Bíblia. E quando olhou para a Bíblia, perguntou àquele senhor e disse: olha, desculpe interromper a sua leitura, mas o senhor acredita mesmo nas histórias que são contadas, que estão aí descritas na Bíblia, nesse livro? Não acha que isso são crenças, são fábulas inventadas pelos homens? E que, enfim, isso não vale nada, não tem qualquer valor. E aquele velho homem respondeu-lhe: bem, eu não sei se são fábulas inventadas, não sei se são histórias inventadas. Leio este livro, gosto de ler este livro, mas eu penso que se trata da palavra de Deus, ou será que eu estou enganado? E aquele jovem universitário sorriu e disse: bem, a palavra de Deus não é de certeza, não é? A Revolução Francesa já nos mostrou que só as pessoas sem cultura, sem formação e que não têm qualquer acesso à ciência é que podem continuar a acreditar que Deus criou o mundo em 6 dias. Não é? Só pessoas desinformadas é que podem continuar a acreditar nisso. Portanto, se calhar, se pudesse ler alguns livros sobre ciência e ver o que é que a ciência diz sobre isto, certamente ficaria mais esclarecido. E o homem perguntou-lhe: bem, então, mas onde é que eu posso ler? Que livros é que eu posso consultar? O que é que eu posso ler sobre isso? Mostre-me alguma coisa. Ele disse: bem, eu neste momento não lhe posso mostrar, que eu vou já sair na paragem seguinte, mas se me deixar a sua morada, eu tenho todo o gosto em lhe enviar algum material para que o senhor possa ler acerca disto, não é? Acerca do que a ciência diz. E este homem, idoso, nos seus 70 anos, retirou do bolso do seu casaco o seu cartão com o seu contacto. E o cartão dizia isto: Louis Pasteur, diretor do Instituto de Investigação Científica da École Normale de Paris. Claro que aquele jovem ficou encavacado a tentar usar um argumento, e é este um dos pontos que eu queria trazer esta tarde. Nós não podemos usar
o argumento da ciência para explicar aquilo que não é objeto da ciência. A ciência não se debruça sobre aquilo que é sobrenatural. Por vezes é dada uma imagem de que a ciência, a investigação científica é imparcial. Isto é parcialmente verdade. Parcialmente verdade. Porque um princípio básico da ciência, da investigação científica, é que nós temos que conseguir comprovar, observar e replicar aquilo que estamos a fazer. Se eu digo, eu descobri qualquer coisa, alguém na China que repita aquilo que eu fiz aqui nas mesmas condições deve obter os mesmos resultados. E aí sim a ciência diz, ok, isto é verdade. Mas a ciência, à partida, põe de lado tudo aquilo que não é observável, comprovável e replicável. Ou seja, deixem-me usar uma palavra que engloba isto tudo, aquilo que é sobrenatural. A ciência coloca isto de lado. E isto não é ser imparcial. Ser imparcial é estar aberto a qualquer resposta. Mas a ciência, como nós assim a designamos e chamamos, diz à partida, essa resposta eu não aceito. Portanto, dentro daquilo que eu aceito, vamos ver o que é que podemos encontrar. Tudo o que é sobrenatural está ali ao lado. Isto eu não aceito. É neste contexto que nós temos que perceber o que é uma conclusão científica. É uma conclusão neste contexto, que deixa de lado, de forma parcial, aquilo que ela não pode explicar. Tá? Portanto, este é um esclarecimento que eu acho que é importante nós termos quando falamos sobre isto. Bem, algumas perguntas que eu trago e vou deixá-las ficar, porque já vou... Quanto tempo é que já devia ter terminado, não? Não. Posso? Ainda aguentam mais um bocadinho? Ok. Algumas perguntas que eu trago, não vou responder à maior parte delas, não é? Isto é uma maldade terrível. Só vou tentar responder à última. Algumas perguntas. É possível que a criação tenha sido em 6 dias literais? Sabem que há muitos cientistas a tentar responder cientificamente a estas questões. É interessante. No mundo adventista e não só. Portanto, é interessante nós procurarmos também alguma literatura que exista acerca disto. Terá ocorrido, de facto, um dilúvio ou não? Claro que eu não coloco aqui a questão biblicamente, claro que sim, nós acreditamos que sim. Mas será que o dilúvio pode explicar aquilo que nós observamos na natureza, no planeta Terra? Qual é a idade da Terra? Nós ouvimos falar em milhões, bilhões de anos, não é? Mas se nós acreditamos numa Terra jovem, não é, de milhares de anos, como é que isto pode ser compatível com encontrar fósseis com milhões de anos? Não poderá o universo ser resultado do acaso? Todos conhecemos e ouvimos a teoria do Big Bang, não é? No princípio não havia nada e do nada saltou uma gota de matéria, não é? Que para ser nada, então é preciso criarmos aqui um novo conceito de antimatéria, que é para aquilo ser nada, no início, não é? Mas por alguma razão que ninguém consegue explicar, houve um desequilíbrio e dá-se uma explosão cósmica, a que nós chamamos Big Bang, e essa matéria propaga-se por aquilo que nós chamamos universo, e em algum momento do tempo agrupa-se naquilo que nós chamamos Sistema Solar e Terra, e em algum momento do tempo aquilo que é inerte, inanimado, organiza-se de uma forma a que dá origem à vida, seja lá o que isso foi no início, e essa vida, sabe-se lá como, vem dar origem àquilo que nós hoje somos. Quando me dizem que eu preciso de fé para acreditar em Deus, de facto, para acreditar nesta história, eu acho que é preciso muita mais fé. Muita mais fé. Não é? A teoria do caos, há uns anos também estava na moda, não é? A teoria do caos explicava tudo. Prova que Deus não existe. O princípio antrópico pode explicar a origem da vida, era outro conceito que se falava há uns anos atrás. É possível provar que Deus existe ou não? De facto, será que é possível entrar neste tipo de raciocínio, seja ele experimental ou seja ele mais numa plataforma de pensamento filosófica? Será que podemos ir por um ou outro caminho e tentar provar que Deus existe ou não? Como compreender a Trindade? Como é que nós podemos tentar perceber este conceito? Um Deus que não é um, são três, mas na verdade são um. São uma triunidade. Não é?
são uma triunidade. Como é que nós podemos... Reparem que Trindade não está escrita em nenhuma vez na Bíblia. Se tiverem as vossas concordâncias e forem lá procurar onde é que está a Trindade, não está escrito nenhuma vez na Bíblia. Mas nós acreditamos nesta entidade triuna. Como é que nós podemos tentar entendê-la? E a minha proposta aqui é fazermos uma abordagem geométrica à Trindade. Isto, à primeira vista parece um grande disparate, não é? Uma abordagem geométrica à Trindade. Se eu estivesse sentado aí e alguém estivesse aqui à frente, a minha primeira questão mental seria: pá, como é que este tipo se foi lembrar disto? Não é? Uma abordagem geométrica à Trindade. E o meu desafio é o seguinte. Vamos pensar que nós vivemos em que mundo? Num mundo tridimensional. O mundo tridimensional, como a palavra indica, quer dizer que há 3 dimensões, e sem querer entrar aqui em conceitos matemáticos, independentes umas das outras. Quer dizer, eu vou-lhe chamar a uma comprimento, a outra vou chamar largura e a outra vou chamar altura. Qualquer outra dimensão, se quiserem ver isto de uma outra maneira mais simples, se calhar, vamos dizer que o que está nesta parede aqui é o comprimento, o que está nesta direção assim é a largura e o que vai na direção da coluna é a altura. Tentem apontar num outro sentido qualquer que não seja este ou uma combinação destes 3. Ninguém consegue, não vale a pena perder tempo porque ele não existe. Tá? Eu posso apontar em qualquer... Por exemplo, posso apontar nesta direção. Esta direção é uma combinação daquele comprimento, desta largura, com uma certa altura. É uma combinação destas 3 dimensões. E é nesta realidade que nós vivemos. Uma realidade tridimensional. Se eu representar aquilo ali num sistema de eixos, os matemáticos gostam destas coisas, não é? Os eixos ortogonais e tal. Comprimento, largura, altura, estamos num mundo tridimensional. Este é o nosso mundo, é o mundo em que nós vivemos no dia a dia. Não é? É aqui. Como é que nós podemos tentar perceber a Trindade num mundo tridimensional? É difícil. Porque eu tinha que fazer aqui um exercício de vos tentar explicar o que é a 4ª dimensão. Na verdade, existe 4ª, 5ª, 6ª, 7ª. Para um matemático, existem N dimensões. Até N elevado a N. Para os matemáticos vale quase tudo, não é? Porque passa-se tudo no campo teórico. Agora, o problema é quando tentamos concretizar estas coisas. Como é que eu posso pensar num mundo tridimensional e na 4ª dimensão? Então, o exercício, vamos fazer o exercício ao contrário. Vamos baixar uma dimensão, ok? Portanto, em vez de estarmos agora num mundo tridimensional, vamos passar para um mundo bidimensional. Que é para depois percebermos como é que funciona a 4ª dimensão, vamos andar uma para trás, porque é mais fácil mentalmente fazermos o exercício. Num mundo bidimensional, só existem 2 dimensões, comprimento e largura. Eu vou pedir ali aos meus assistentes de sala que possam distribuir as folhas A5 e eu vou pedir, agora é aquela parte do exercício que eu vos tinha falado, ok? Podem distribuir essas folhinhas? Também já têm por aí uma caneta, não é? Que foi entregue no início. E o exercício é muito simples e muito rápido. Vamos todos imaginar que vivemos num mundo bidimensional, ok? Vivemos num mundo bidimensional. Nessa folhinha que receberam, vamos só esperar um bocadinho, todos recebam a folha. Nesta folha que receberam, o desafio é o seguinte: tentem desenhar aí nessa folha um ser vivo do mundo bidimensional. Rápido, está bem? Não é para ver os dotes artísticos. Tem que ser rápido. Cada um tenta desenhar nessa folha um ser vivo bidimensional. Não demora muito tempo. Rápido. Podem escolher o ser que quiserem.
Ora, eu agora ia pedir que vocês me mostrassem as vossas obras de arte. Virem lá para aqui para a frente para eu ver, por favor. Isso é um gato? É um cão. Mais? Um cão. Um peixe. Isso é um boneco. Uma ameba. Ok. Um tigre. Um tigre mais. Uma planta. Lá ao fundo, eu não consigo ver daqui para aí. Uma árvore. Ok. Uma joaninha. Mais um gato-cão. Porco! Epá, uma capacidade de investir. Ok, não, o problema é meu, João, não me preocupes. Agora, digam-me uma coisa, olhem bem para o desenho que fizeram. Olhem bem para o desenho que fizeram. Em que mundo é que estamos? Bidimensional, certo? Quantas dimensões é que há nesse mundo? 2. Quais são as dimensões? Comprimento e largura. Não, altura não existe nesse mundo. Se eu vivesse nesse mundo e alguém me dissesse assim, olhe para cima, vamos fazer de conta que o mundo é este. O mundo é a nossa folha de papel, certo? Só há comprimento e largura. Altura, deixem lá ver se eu consigo pegar nestas coisas aqui ao mesmo tempo. A altura, para quem vive neste mundo, não existe. É um conceito que não faz parte. Essa palavra, a própria palavra altura é uma palavra sem qualquer significado. Portanto, se alguém estivesse aqui neste mundo e dissesse, olhe para cima é o quê? Para cima é o quê neste mundo? Nada. Não existe. Ok? Este é o exercício mental que nós temos que fazer para perceber a quarta dimensão. Então, estamos no mundo bidimensional? Já todos estamos no mundo bidimensional? Só há comprimento e largura. Significa que os porcos que fizeram, gatos, cães, plantas, joaninhas, amebas, são todas espalmadas. Não têm altura, certo? Sim? Quer dizer que para se movimentarem, não é? Ou se eu tiver uma árvore ali à minha frente, não é? A única maneira é dar assim a volta e ir ver a outra. Mas é tudo espalmado. Ok? Sim? Estão a acompanhar aqui o exercício? Pronto. Então, eu desenhei ali uma série de seres vivos. Como matemático, eu não fui nem para árvores, nem para porcos, nem para cães. Usei círculos, triângulos e segmentos de reta. Então vamos supor que estamos no mundo bidimensional. No mundo bidimensional, eu criei ali o senhor círculo, o senhor triângulo e o senhor segmento de reta. Consegue ver os três ali? São 3 seres vivos do mundo bidimensional. Um belo dia, reparem, o mundo é bidimensional, certo? Mas fora deste mundo há mais coisas, não há? Apesar deles não terem noção disso, fora deste mundo, desculpem lá eu insistir aqui com a folha de papel, eles estão aqui na folha de papel, no seu plano, mas fora do plano existem coisas, certo? Se eu estivesse assim aqui a olhar para lá, eu estou cá ou não estou? Mas eles conseguem me ver? Não, porquê? Porque eles não conseguem olhar para cima, porque para cima não existe. Eles só conseguem olhar para ali, para além, ou em qualquer combinação destes 2 vetores, certo? Destas 2 dimensões. Certo? Estas são as regras do mundo bidimensional. Toda a gente está a acompanhar? Ok, então estamos no mundo bidimensional e um belo dia, neste mundo, aproxima-se deste mundo uma esfera. Uma esfera faz parte do mundo bidimensional? Não. Uma esfera tem volume. Ela é tridimensional. É encorpada, é uma boa expressão. A esfera tem volume. Ela faz parte do mundo tridimensional. Se aquela esfera que está naquele sítio, ao chegar ali, dissesse ao triângulo, olá, boa tarde, como está?
qual era a reação do triângulo? Ali naquele sítio. Qual era a reação do triângulo? O que é isto? Estou a ouvir vozes. E se a esfera dissesse, estou mesmo aqui por cima de ti. Quê? Onde? Por cima? O que é isso por cima? Eu só sei esquerda, direita, ou mais para o meio, ou mais para o lado. Mas a esfera está lá ou não? Está. E o triângulo perguntava, mas afinal o que é que tu és? E ela dizia, eu sou uma esfera. Esfera? Isso é o quê? Sim, uma esfera. Tenho volume. Volume? O que é isso de volume? Como é que a esfera vai conseguir explicar ao triângulo aquilo que ela é? Não é fácil, pois não? Então a esfera faz uma proposta. Diz assim, bem, olha, eu vou-te tentar mostrar quem é que eu sou. E aproxima-se do mundo bidimensional e toca no mundo deles. E o triângulo olha para lá e diz, de repente aparece ali um ponto, certo? O triângulo vê um ponto, fica assustado, porque aquele ponto de onde é que apareceu? Veio da esquerda, veio da direita? Veio de onde? Não, cima não existe. Veio de onde? Veio do nada. Do nada aparece um ponto. E este triângulo diz assim, espetacular, como é que tu apareceste aqui? Afinal já sei o que é que tu és. Tu és um ponto. E a esfera diz, não, eu não sou um ponto, eu sou uma esfera. Eu tenho volume. Ele diz, bem, mas eu não consigo perceber isso. Tenta lá explicar isso melhor. O que é isso de ter volume? Ela diz, olha, eu vou-te mostrar uma outra vertente minha. E a esfera desce um bocadinho e cruza o plano. E quando ela cruza o plano, o que é que aquele triângulo vê? Um ponto que de repente começa a transformar-se num círculo. E ele diz, epá, tu és mágica, tens capacidades mágicas. Como é que tu consegues fazer isto? Transformar-te de um ponto, transformar-te de uma pessoa noutra pessoa. Num ponto, transformou-se num círculo. E o triângulo diz, bem, afinal tu não és só um ponto. És um ponto e és um círculo. E a esfera diz, não, eu não sou um ponto, nem sou um círculo. Eu sou uma esfera. E o triângulo continua com dificuldades em perceber isto. Ele diz, bem, então, espera lá. Tu és uma coisa que falaste que eu não te via. Quando tocaste no meu mundo, apareces como um ponto. Quando o atravessas, transformas-te num círculo que aumenta e estás-me a dizer que tens volume, que é uma coisa que eu nem sei o que é. E a esfera, então, resolve sair do plano novamente. Com que ideia é que este triângulo fica sobre o que é uma esfera? Uma esfera é um ponto que aumenta, diminui e desaparece. Certo? No mundo bidimensional, uma esfera é um ponto que aumenta para um círculo e quando sai do plano, diminui até um ponto novamente e desaparece. Este é o conceito de esfera para alguém que está num plano. Será que nós arranjamos uma explicação melhor para quem está no plano? É difícil, não é? Porque não existe o conceito de cima. Era tão fácil, não é? Dizer assim, olha para cima e já vais perceber. Só que esse conceito não está ao nível daqueles seres. Eles não têm percepção dessa dimensão. E a dificuldade está exatamente aí. Não quer dizer que a esfera não exista. Já perceberam onde é que eu quero chegar, não já? Se nós transportarmos agora novamente este exercício para o mundo tridimensional, agora voltando ao nosso mundo, se eu disser assim, vamos pensar na quarta dimensão. O que é a quarta dimensão? Existe ou não existe? Existe. Pode estar lá alguém ou não? Pode. Se alguém na quarta dimensão estiver mesmo aqui ao meu lado, deixem-me voltar ao exemplo do papel, que é mais fácil, porque senão perdem-se provavelmente já. Se alguém na quarta dimensão estiver aqui mesmo ao meu lado, vamos pensar terceira dimensão, segunda dimensão, mesmo aqui ao lado do papel,
Quem está no papel tem noção da proximidade? Não. Quando é que alguém deste mundo tem noção de que está aqui alguém? Quando este alguém toca no seu mundo. Só quando este ser toca neste mundo é que nós temos a noção de uma parte daquilo que ele é. Não do todo, mas de uma parte. É como se fossem várias fotografias, não é? O ponto, o círculo que aumenta, diminui. Claro que isto é um exercício mental. Eu não estou a dizer que Deus é uma esfera que, ao tocar na terceira dimensão, se manifesta em 3 seres diferentes. Mas é apenas para nós percebermos que basta passar uma dimensão acima para que tantas coisas que nós achamos inexplicáveis passem a fazer um sentido quase trivial. Porque se eu pegar nesta folha de papel mais uma vez e quiser aparecer em 2 sítios diferentes ao mesmo tempo, eu posso estar em 2 sítios diferentes ao mesmo tempo? Até, quer dizer, poder posso, mas de certeza que não repito, não é? Tenho que me partir em 2. Mas neste mundo aqui, eu consigo estar em 2 sítios diferentes ao mesmo tempo. Basta fazer uma coisa tão simples como esta. Querem ver? Olha, 2 dedos. Estou em 2 lugares do mundo bidimensional ao mesmo tempo. Claro que para alguém daquele mundo ele diz assim, espetacular. Como é que é possível? Deus está acima da nossa compreensão, acima daquilo que nós somos, acima daquilo que nós entendemos. Nós entendemos a sua revelação daquilo que Ele é, mas a nossa própria mente não tem capacidade de abarcar aquilo que Deus é, porque Deus é infinito. Deus é eterno. E esta própria palavra de eterno ou de infinito são características que ultrapassam a nossa própria concepção de existência. Porque nós temos um princípio, um meio e um fim. A eternidade é um conceito que nos ultrapassa. Nós falamos sobre ela, argumentamos sobre ela, mas ela ultrapassa-nos. Porque para nós, pensar que alguém não tem princípio é inconcebível. Pensar que alguém não tem fim é inconcebível. Não está na nossa massa cinzenta. Porque nós temos esta noção limitada de existência. Mas Deus está acima destas coisas todas. Há alguns físicos cristãos que estudam este espaço dos universos paralelos. Será que Deus existe em universos paralelos? Será que Deus existe noutras dimensões? Sinceramente, eu não sei. Não tenho uma explicação final, nem uma resposta final sobre isto. Volto a dizer, é apenas um exercício mental para nos ajudar a perceber que estamos a falar de um ser que está numa outra dimensão que não é a nossa. Portanto, aquilo que este ser é e faz, que para nós é inexplicável e temos que encontrar formas no nosso mundo científico para tentar explicar, e colocamos de lado a 4ª dimensão, não é? Ou aquilo que não é científico, aquilo que não é observável, comprovável, e deixamos essas possibilidades de explicação de fora. Portanto, fé e ciência são compatíveis? São, colocando cada uma no seu contexto. Volto a este versículo. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Quer dizer que aquilo que existe, aquilo que nós somos e vemos, é o resultado de alguma coisa que não se vê, porque está em algum sítio a que nós não temos acesso, que nós não conseguimos identificar ou tocar. Essa primeira pergunta eu já respondi, não são incompatíveis. É possível ser cientista e cristão? É. Há milhares de cientistas no mundo que são cristãos. Portanto, não é incompatível. Que importância atribuímos às evidências e como as interpretamos? O contexto da ciência, que eu também já falei há pouco, é o mais importante. Nós temos que saber contextualizar quando se diz isto é um resultado científico neste contexto. Temos consciência dos preconceitos e das pressões a que estamos sujeitos? É bom ter esta consciência, principalmente os jovens, pré-universitários, na universidade. A pressão social é cada vez maior sobre aqueles que não creem naquilo que está universalmente ou mais generalizado, na crença mais generalizada do evolucionismo.
ser um jovem universitário hoje e não crer no evolucionismo, deixa-me dizer, se calhar não no evolucionismo, mas no evolucionismo como origem da vida, não é? O Darwin escreveu a origem das espécies, se calhar se fosse a evolução das espécies fosse mais pacífico. O problema é que ele deu o título A Origem das Espécies. E aí é que está o problema. Para nós a origem das espécies está em Deus. Agora a evolução, de facto ela existe. Existe uma evolução, não aquela que a teoria evolucionista nos tenta obrigar a acreditar, e nas escolas, reparem que isto é um problema real, nas escolas que os nossos jovens frequentam, nas universidades, é este modelo que nos é apresentado, é o único modelo. Isto é apresentado desta forma, foi assim. Foi assim. E quem não crê nesta perspectiva é quase colocado num pedestal de ridicularidade, não é? É ridicularizado. Portanto, devemos colocar cada coisa no seu contexto, estarmos conscientes destas expressões. E termino com esta citação do Richard Whatley, que eu acho muito interessante e que penso que deve ser um bom guia para todos nós. Uma coisa é desejar ter a verdade do nosso lado. Outra é desejar sinceramente estar do lado da verdade. E eu penso que é isto que nos deve motivar quando nós estudamos a Bíblia ou quando lemos artigos científicos. Uma coisa é nós querermos ter a verdade do nosso lado, termos uma crença e querer puxar a verdade para nós. Outra coisa é estarmos disponíveis para nos deslocarmos para o lado da verdade. Agradeço a todos a vossa paciência. Espero que tenha sido agradável para todos. O meu e-mail, se quiserem, quem quiser ter acesso a este material ou outros livros que eu gostava de ter trazido aqui para vos sugerir e não trouxe, eu posso depois enviar essas sugestões. Há muitos livros aí disponíveis. Se procurarem, procurem o Instituto Criacionista Brasileiro, que tem muito material em português. Há um centro que é o GRI, Geoscience Research Institute, mas esse só tem material em inglês, mas tem muito material sobre paleontologia, sobre arqueologia, geologia, teses de doutoramento sobre o dilúvio. Enfim, há muito material. Quem tiver interesse, podem me enviar um e-mail e eu respondo com essas sugestões. Pronto. Acho que é uma forma simples de irmos comunicando, está bem? E-mail, L. Moreira, para quem estiver a tomar nota, se calhar escreva aqui, mais fácil. Fiquem à vontade para me contactar, tá bom? Terei todo o gosto em fornecer-vos estes materiais, enviar alguns artigos. Há muita coisa disponível, portanto vamos aproveitar o que existe